Ô Paulo, a propósito, conta a história da médica, sua colega de trabalho, que tem essa capacidade de transparência, não é isso? Ela é A uma corpos médica. opacos. Eu Conta estava essa eu história. tava com 17 ou 18 capítulos do livro A Medicina Mediúnica do Futuro escritos. E pensei, será que tem algum médico médium que podia me dizer o que acontece com ele, com ela, dentro de um centro cirúrgico, dentro de um ambulatório? Bom, tem uma médica médium lá no Largo de Frei Luís trabalhando há 7 anos. Muito assim, discreta. Eu me aproximei. Colega, eu estou escrevendo um livro assim, assim, assim. Você podia me dizer o que acontece com você como médium dentro de um centro cirúrgico, de um ambulatório? Ela me olhou assim um pouquinho desconfiada, falou assim, vou pensar. Passaram-se assim 7 dias, eu voltei à carga. Olha, vou aceitar o seu convite com uma condição. Qual é? Que você não coloque o meu nome no livro. Muito bem, não coloco. E aí ela começou a me contar tudo o que acontecia com ela dentro do hospital, dentro do centro cirúrgico. Nádia, tudo que eu tinha escrito nos 17 ou 18 capítulos do livro que já estava pronto, acontecia com ela. E ninguém sabia que eu estava escrevendo o livro. Eu escrevi um capítulo, escrevi 2. Ela, a visão mediúnica dela vê mais médicos desencarnados dentro de um centro cirúrgico do que médicos encarnados. Em determinados momentos, assessorada por médicos espirituais, a vidência dela, a visão dela adquire transparência. Ela vê os corpos dos pacientes por dentro. Ela tem condições mediúnicas de penetrar dentro dos corpos dos pacientes e ver os órgãos internamente. A visão dela adquire Como se fosse microscopia exatamente, como se e fossem essas amplia, microcâmeras, não é isso? como se fossem microcâmeras. Só que ela tem com a visão direta. Isso. E quer dizer, então o que eu estou. Olha o nome do livro: A Medicina Mediúnica do Futuro. Os médicos serão médiums. Os médicos serão médiums. Eu vou voltar. Vou ingressar numa faculdade de medicina. Vão examinar o meu ADN, tenho a genética da mediunidade, serei desenvolvido por professores profundos e estudiosos do assunto. É isso que vai ser a medicina do futuro. A medicina mediúnica do futuro. As minhas dúvidas Estão não existem. resolvidas. Não Estão existem há resolvidas. muito Estão tempo. resolvidas. Agora, você podia falar então, já que o caso dessa médica é tão especial, não é isso? É tão contundente. Você trabalha com ela no mesmo centro cirúrgico? Não, né? Ela trabalha em outro hospital. Aham, Ela pertence ao corpo de médiuns do Lar de Frei Luís. sim. Então, essa questão da transparência a corpos opacos, Corpo opaco. nós já vimos aqui pelo. O ectoplasma pode transferir transparência a corpos opacos. Também está descrito na Medicina Mediúnica do Futuro. Já aconteceu com o testemunho de médicos, e está descrito também na Face Oculta da Medicina e no livro do Luiz da Rocha Lima, Medicina dos Espíritos. Eles perceberam, foram chamados dentro da cabine com o médium em transe, e quando eles entraram dentro da cabine, havia um conjunto de ectoplasma aproximadamente de 15 a 20 centímetros sobre o abdômen do médium de efeitos físicos Gilberto Arruda. E quando eles se aproximaram, aquele ectoplasma estava transmitindo a transparência do interior do abdômen do Gilberto. Então eles viram as vísceras do Gilberto através da transparência transmitida às paredes anatômicas do seu corpo pelo ectoplasma. Quer dizer que ele tem também essa propriedade, o O ectoplasma. ectoplasma tem Não é isso? propriedade de Que nós não substituir. conseguimos imaginar. Nós estamos trabalhando, a ciência está caminhando na confecção de próteses biológicas, por exemplo, para substituir até um coração. Até um coração. Nós estamos caminhando. Os médicos que atuam no Lar de Frei Luís nos mostraram que isso é possível em questão de minutos, através de próteses confeccionadas com ectoplasma. Por falar nessas próteses, há casos de, digamos assim, implantação, se é que o termo se aplica, implantação de células trazidas pelos espíritos nos corpos materiais de algumas pessoas. Eles, em questão de segundos ou minutos, sabem como remover células tronco nossas e dotá-las de condições celulares, o termo exato é... Na estrutura mesmo, Na não é estrutura, isso? e torná-las capazes, por exemplo, de destruir células cancerosas. O problema é que a nossa humanidade ainda não alcançou merecimento para a resolução de tais problemas. Como é que funciona o câncer no corpo humano?
O câncer funciona no corpo humano como um aspirador das impurezas do espírito colocadas em vidas passadas pelo nosso comportamento equivocado, seja pelos nossos atos, pelas nossas palavras ou até pelos nossos pensamentos. Sim. Muito bem. Certa vez um professor perguntou para mim, Paulo César, o espírito é imortal? Sim. O corpo passageiro? Sim. As impurezas estão no espírito que é imortal? Sim. E o câncer está no corpo físico que é passageiro, aspirando as impurezas do espírito que é imortal? Sim, professor. Então por que você opera os seus pacientes? Por que você retira os tumores malignos dos seus pacientes? Olha só. Por que não deixa continuar limpando o espírito? Olha que pergunta. Ainda bem que eu tinha algum conhecimento para responder. Professor, eu não sei até onde deve ir o sofrimento de ninguém. Então eu, como médico, tenho que fazer tudo o que tiver ao meu alcance para curar, aliviar e consolar. Porque Deus age nas criaturas através das criaturas. Ô Paulo César, você tem conhecimento de como, através de que mecanismos e de onde são, de que elementos são retiradas essas células especiais que os espíritos trazem e implantam, digamos, num órgão de uma pessoa encarnada, uma pessoa comum como nós? O que eles dizem é o seguinte, as condições que essas células-tronco recebem desses médicos do espaço espirituais são características imunológicas. Eles dotam essas células com características imunológicas específicas para a destruição de células cancerígenas. Sabem como fazer isso. Mas, por exemplo, no caso de uma outra doença que não seja câncer, olha, pode ser? Eu vou dizer a maior experiência que eu tive na vida com esses fenômenos. A maior experiência que eu tive na vida. Um professor meu, que tinha uma insuficiência mitral, que não acreditava em nada, comparou o lado de Frei Luiz à colônia de Ginjones, onde mais de 1000 tinham se suicidado, mas aí desenvolveu uma insuficiência mitral e já estava em vias de fazer uma prótese lá em São Paulo, no Instituto do Coração. Eu toquei no assunto com ele novamente. Professor, façam parte de um grupo assim. Eu vejo tantas pessoas serem beneficiadas, não todas, mas vejo. Quem sabe que eu não seria beneficiado? Aceitou. Nesse dia, Frederic von Stein, que era o médico que mais atua, ele não se materializou. Ele veio super incorporado no seu médium. A superincorporação é um estágio superior à incorporação. Quando o espírito está super incorporado ou encarnado no seu médium, o médium não lembra de nada, nem percebe nada. E muitas vezes o espírito fala em línguas desconhecidas pelo médium, que é o fenômeno da xenoglossia. E estávamos, eu e mais 4 médicos assistindo o tal procedimento. Frederico colocou o meu professor sobre um leito e não estava na escuridão completa, e sim sobre uma ligeira luminescência de uma luz elétrica azulada sobre o leito onde estava o meu professor. O Frederico, super incorporado no seu médium, começou a massagear o tórax desse professor e, sem se descuidar do que estava fazendo, disse: Paulo César, quer dizer, com aquela voz rígida de alemão. Isso. Né? Paulo César? Sim, Frederico. Você está vendo o que está acontecendo? Sim, Frederico. Então relate em voz alta para os seus colegas que aqui estão o que é que você está vendo. Frederico, aí onde você está massageando o tórax do nosso professor, eu estou vendo uma poça de sangue. E no meio dessa poça de sangue eu estou vendo alguma coisa branca. Então pegue isso branco que você está vendo e puxe. Eu fui lá naquele fragmento branco que eu estava vendo no meio daquela poça de sangue sobre o tórax do meu professor e puxei. E a válvula mitral dele veio na minha mão. Eu fiquei com aquela peça ensanguentada na palma da minha mão, olhando para os meus 4 colegas que estavam comigo. O Ronaldo Luiz Gazola, secretário de Saúde do Estado, cirurgião, Luiz Augusto Queiroz, cardiologista, Paulo Roberto, angiologista, e José Carlos Campos, anestesista. 5 médicos vendo o procedimento acontecer. Olhamos um para o outro. Frederico, eu posso fazer uma pergunta a você? Sim. Se a válvula mitral dele está na minha mão, como é que ele está vivo? Nós sabemos como desmaterializar ou desintegrar molecularmente a peça defeituosa, e à medida que ela vai sendo desmaterializada, nós vamos materializando simultaneamente uma prótese de ectoplasma no seu lugar. Então não tem solução de continuidade. Posso fazer a segunda pergunta? Sim. Eu posso mandar examinar isso aqui? Pode. Mandei 2 patologistas examinarem. Todos 2 concluíram que era tecido cardíaco. Aí, olha só.
Certa vez eu perguntei, Frederico, esses procedimentos hiperfísicos que vocês fazem, com os teus sentidos capazes de ver até moléculas, até átomos, vocês não poderiam poupar os vasos sanguíneos e evitar sangramento? Sim, podemos. Então por que vocês deixam os pacientes sangrarem dessas formas que nós estamos vendo seguidamente? Nunca vi utilizar nenhum instrumento metálico, só as mãos e a força mental. Isso. Resposta do Frederico, você sabe por que nós deixamos o sangue aparecer? Para se convencerem. Para que aumente a fé do paciente. Exatamente. E a sua. Viu? Baixei a cabeça, nunca mais toquei no assunto. Olha, eu tinha uma paciente com câncer de mama e que desenvolveu metástase para todo o esqueleto. Não tinha mais nada a fazer. E eu levei ela numa reunião de materialização. Nesse dia se materializou João Pedro, o líder dos médicos do lar de Frei Luís. João Pedro saiu materializado da cabine, veio até o leito onde estava a paciente, que todos nós mais cedo ou mais tarde passaremos por algum momento de sofrimento, doença, e ficou cuidando da paciente, fazendo jorrar sua luminescência do seu corpo sobre a paciente e também de um instrumento que ele materializou com ele. Eu estava ao lado do leito. De repente, João Pedro começou a conversar com uma outra entidade que nós não víamos, mas ouvíamos a voz pelo fenômeno da voz direta. A entidade materializa só a laringe. Se a laringe não estiver bem solidificada ou fluidificada, nós não vemos, mas ouvimos a voz. Em inglês fluente. Tão rápido era o diálogo entre as duas entidades, uma materializada e outra se manifestando pela voz direta, que eu não estava conseguindo acompanhar nada. Mas uma palavra repetiu insistentemente. Wonderful, wonderful, wonderful. Maravilhoso, eu aqui, maravilhoso, o que pode maravilhoso. estar vendo tão maravilhoso com uma paciente tão grave? Eu estava naquele momento, Nádia, vendo 4 dos mais fantásticos e raros fenômenos descritos pela ciência do espiritismo. A materialização do espírito, a bioluminescência, a produção de luz pelo corpo de um ser vivo, o fenômeno da xenoglossia, as entidades falando línguas desconhecidas do médium, e o fenômeno da voz direta. 4 dos mais fantásticos fenômenos ao mesmo tempo. Fiquei calado, mas a primeira oportunidade que eu tive, eu perguntei ao Frederico. Frederico, o que o João Pedro e aquela outra entidade que se manifestava pela voz direta tanto elogiavam naquela paciente tão grave? Resposta. Eles estavam elogiando a forma como ela estava aceitando a prova da sua doença. Ela não blasfemava contra Deus, ela não acusava os médicos, e tudo que a medicina de vocês estava oferecendo como forma de alívio, ela estava aceitando resignadamente. E aquilo estava trazendo um grande benefício para o seu espírito. Isso. Vejam que lição. Pois é. Olha, esse maravilhoso que nós já vimos aqui com os depoimentos que vêm do plano espiritual, e é um adjetivo que está aqui em muitas mensagens do WhatsApp. Nós vamos... Paulo César, depois nós resolvemos aqui, respondemos um pouquinho pelo WhatsApp, claro. Não é isso? Sinto muito, mas nós não temos, mas estouramos o programa. E as respostas estão nos livros, 5 livros por enquanto. Isso. Nós agradecemos a você, Paulo César Frutuoso.